Fala pessoal, que Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 4 horas da tarde, o Barcelona joga a rodada 2 da Liga dos Campeões em casa contra o Young Boys. Um jogo que, com todo respeito ao Young Boys, que tem suas transições aí e tal, mas é um jogo para o Barcelona vencer e um jogo para o Barcelona vencer bem. É aquele jogo que quando sai no calendário é para ser uma vitória sem susto. Repito, com todo respeito ao Young Boys. O Barcelona perdeu na primeira rodada contra o Mônaco e chegou a hora de aquela vitória contundente, aquela vitória para falar bem assim, olha, perdemos aquele jogo ali porque Eric Garcia foi expulso, era para a gente estar com 2 vitórias, então chegamos aqui na Champions com uma vitória contundente, uma vitória para deixar o torcedor mais animado novamente, para o time voltar ao trilho das boas exibições. Aí os 2 últimos jogos não foram naqueles jogos no mesmo nível do primeiro, ainda mais o último, né? O jogo contra o Getafe foi 1-0 ali, o time acusando um pouco de fadiga, e as rotações com o Osasuna, o time não funcionou bem e teve aquela derrota jogando o pior jogo que o Barcelona fez na temporada. Então amanhã é para entrar, jogar e conseguir uma vitória contundente, tá? Para retomar essa confiança, esse ânimo da torcida, dar uma vitória para a gente boa na Champions contra um time que, com todo respeito, é um time frágil, tá? Antes de falar mais do pré-jogo, tem uma interação no vídeo passado aqui do Pablo Ferreira. Ele fala bem assim, ó: muitos torcedores brasileiros do Barça ficam sabendo das notícias do clube pela mídia brasileira, que em 99% das informações são sobre coisas ruins do clube. Eu vou te dizer mais, tá? Vou te dizer mais. Não só a mídia, não só o torcedor brasileiro, tá? Os jornais famosos de fora, jornais que torcem para outros times, né? Até tem áudios do presidente do Real Madrid falando: temos que controlar esse jornal, temos que controlar esse e aquele, entendeu? Tem essas coisas, então assim. O principal jornal da Espanha, o Marca, o AS, são jornais onde tá as grandes notícias, e são jornais madridistas que vão fazer aquela notícia tendenciosa, é onde a notícia sai, o foco principal, o pessoal não dá muita bola para os outros jornais alternativos, e aí sai replicando essas notícias aí tendenciosas. Tá falando sobre o salário de De Jong, aquelas coisas de cirurgia, realmente é muito complicado, o torcedor culé tem que saber muito filtrar as informações, porque gente para atacar o Barcelona já tem demais, quando eu digo sempre, torcedor se manter unido, torcedor culé, cuidado com as coisas, já tem muita gente para atacar o nosso clube, procura entender os contextos. O canal daqui é aquela coisa, né? Um canal minúsculo, mas a gente tenta fazer o máximo possível para trazer a informação correta, tá? E antes de começar a falar sobre o pré-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que se identifica com o canal, o pessoal que se identifica com esse tipo de mensagem, aquele torcedor do Barça que procura entender os contextos, que não está atacando tudo e todos, que procura entender o que é que de fato está acontecendo, né? Aquele cara que gosta de entender o que é que está acontecendo antes de começar a xingar todo mundo. O torcedor do Barcelona é meio caótico. Se você se identifica com o canal e quer ajudar de outra forma, tem um botão Seja Membro, 2,99, você participa do grupo da gente lá no Telegram, tem a forma de pagamento do cartão, forma de pagamento de gift card, e assim a gente vai somando, crescendo devagarzinho essa comunidade de torcedor do Barcelona mais engajada com o clube, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse jogo de amanhã. Temos notícias positivas aí na lista de convocados, tá? O retorno de um lesionado depois de muito tempo. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, amanhã, 4 horas da tarde, o Barcelona joga a rodada 2 contra o Young Boys. Antes de falar do pré-jogo, Sérgio já está em Barcelona fazendo exames médicos, tá? Pode ser que nesse momento que eu estou falando para vocês aqui, ele já está assinando um contrato com o Barça, eu não estou sabendo. Pode ser que quando eu lançar o vídeo já tenha assinado, eu aqui gravando o vídeo não estou vendo. Então, se já está assinado alguma coisa, complete aqui nas informações, tá? Mas vamos voltar para o pré-jogo, qualquer coisa eu falo no pós-jogo sobre alguma novidade sobre Sérgio, tá? A gente vai jogar amanhã contra o Young Boys do Patrick Hamann, treinador que chegou nessa temporada aí, joga no 4-2-3-1, o Young Boys da Suíça, e o time não tá bem não, tá? Perdeu a primeira rodada na Champions aí pro Aston Villa 3-0, por mais que tenha tido algumas oportunidades, Dibu Martínez fez algumas defesas, mas o time tá em 11º colocado na Liga da Suíça, e a Liga tem 12 times. O time tá em 11º colocado e a Liga tem 12 times, ou seja, é o vice-lanterna. Não tá bem. Não tá bem o nosso querido Young Boys aí, e aquela coisa que eu tô falando para vocês. Tem as suas armas, tem as transições. O Barcelona, o principal defeito do time é conter as transições. Sai treinador e entra treinador, muda o nível também das coisas, mas conter transições realmente é um problema da gente. O Young Boys tem essa força, mas não está bem. E como eu falei para vocês,
O Barcelona tem que vencer e tem que vencer bem. No jogo contra o Osasuna, o time fez rotações, o time descansou Yamal, descansou Rafinha, teve que entrar no segundo tempo, né? Descansou o Baldé, mas já é uma forma de descansar. Se poupou para agora estar na Liga dos Campeões. Primeira rodada, perdemos para o Mônaco, expulsão de Eric Garcia ali, e o time realmente não soube como reagir àquilo ali. Perdemos para o Mônaco e agora temos que vencer. Vai ter o retorno dos titulares, já foram poupados exatamente para esse jogo. Precisa entrar e voltar aquele time com aquela intensidade, com aquele número de chances criadas por jogo, aquele futebol alegre que estava acontecendo nos primeiros jogos. E amanhã é uma oportunidade. Amanhã é sem sustos, amanhã é sem desculpas. O Barcelona precisa entrar e ser contundente. O coletivo de Flick falou um pouco sobre isso. Falou que o que importa é a mentalidade. Às vezes você tem que saber a forma como você vai encarar a partida, como se comportar em cada situação. E contra o Osasuna o time interpretou certas coisas erradas e errou também muito, tanto com bola quanto sem bola. Que sempre tem um adversário do lado de lá, não pode subestimar ninguém, claro. E se você erra tanto com bola e tanto sem bola, não tem como você não ser punido. Ele falou muito sobre isso, falou das rotações, sim, mas que o time cometeu muitos erros que são evitáveis, são erros bobos, erros que não podem acontecer, porque senão acontece o que acontece, né? Derrota pesada, que foi o que aconteceu. Falou muito sobre mentalidade, falou sobre a forma séria de abordar esses jogos da Champions. Foi perguntado também se o Barcelona tem que recuperar o respeito na Liga dos Campeões. Ele falou que o time tem que continuar trabalhando, o que fica no passado fica no passado, e focando no que tem que fazer, e entrando em campo e ganhando jogos, que só assim o Barcelona, se é que perdeu o respeito, voltará a ser respeitado dessa forma do adversário temer quando o time entra em campo, tá? O Barcelona, de fato, no passado, já foi um time que, antes de entrar em campo, o pessoal já colocava no bolo dos favoritos para entrar na Champions, e agora a gente não está nesse momento. A verdade é essa, já tem alguns anos que a gente não está nesse momento. Então, assim, é trabalhar, é saber das nossas limitações, é tentar superar essas limitações, superar essas adversidades para ser um time novamente que os adversários olhem e falem assim: poxa, ali é um dos times que está no bolo dos favoritos. Pode não ser o top 1, top 2, mas está ali, top 4, top 5 dos favoritos da Liga dos Campeões. Porque é um time jovem, é um time que ainda tem muita margem de melhora, é um time que tem algumas coisas em campo que precisam ser ajustadas, é um time que tem jogadores lesionados que precisam retornar. Então não dá para a gente colocar hoje o Barcelona nesse rol dos times favoritos. Mas a gente espera que com o trabalho, com os anos, com os encaixes, que o Barcelona volte a ser esse time de entrar na Champions e ser colocado como um dos favoritos, tá? Caçador estava na coletiva hoje também, então, segundo a teoria de Giovani, Caçador titular amanhã. Falou que está muito animado para jogar a Liga dos Campeões, principalmente para dar essa vitória para o torcedor em casa, né? E está muito motivado para jogar, muito feliz com o tempo de jogo que ele está tendo, com as adaptações. Diz que é muito fácil também jogar quando você tem jogadores de qualidade à sua volta, né? Que de fato o nível sobe muito quando você sai ali do time B e vem para Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol. O nível de enfrentamento sobe muito e você tem que se adaptar. Mas eu te digo uma coisa, viu, Caçador? Você está muito bem. O início é realmente muito bom, uma das melhores surpresas da temporada é o rendimento de Caçador, tá? E amanhã ele deve fazer parte do nosso 11 titular. E falando de 11, tá? Sobre lista de convocados que eu não tenho aqui, né? Porque eu não tenho a lista de convocados, mas isso eu já falei para vocês. De Jong está de volta. Frank De Jong, depois de grande tempo afastado por lesão, está de volta. Flick foi perguntado sobre ele hoje. Não recebeu aquela alta médica. A gente não viu aquele tweet ainda. Comunicado médico. De Jong recebe alta médica. Mas amanhã vai estar na lista de convocados. Daqui para amanhã a gente deve saber dessa notícia aí. Flick disse que dá para jogar 20, 30 minutos, talvez 45. E eu espero que Frank De Jong entre em campo quando o jogo já esteja resolvido. Que o Barcelona consiga entrar e resolver o jogo cedo e a gente voltar a ver De Jong em campo aí para recuperar as sensações. É um retorno muito importante, muito útil para a gente também. Tanto ele quanto os próximos jogadores que estão na lista de retorno aí de lesão. Flick falou sobre Gavi, sobre Dani Olmo, que estão em reta final de recuperação ali e serão reforços gigantescos. Então estou muito feliz com o De Jong tendo retornado aí ao Barcelona e que consiga jogar amanhã e que entre só para recuperar as sensações. Que não entre para ter que resolver o jogo, pelo amor de Deus, que o Barcelona entre bem, tá? Falando sobre 11 para amanhã, gente, é aquela coisa. Eu não sei, partindo do princípio que o Barcelona fez poupou os jogadores no jogo contra o Osasuna, eu não vejo muito segredo no 11 de amanhã, a não ser que Flick tenha pensado num quarteto ofensivo.
tá? Mas eu não vejo muita coisa diferente disso daí. Inak Penha, Koundé, Cubarsí, por mais que eu acho que Cubarsí acumulou os minutos, mas se eu não estou enganado, no jogo passado, no finalzinho, o Sérgio Domingues sentiu uma lesão, não foi? Tanto que Hector Forte entrou e o Koundé foi para a zaga. Então coloquei o Cubarsí aí. O Inigo, voltando, Baldé, Caçador, Pedro e Pablo Torre, e Amal, Rafinha e Lewandowski. Esse é o meu 11 para amanhã, tá? Conto com a colaboração de vocês aqui nos comentários, como eu falei com vocês. A não ser que Flick invente alguma coisa. E que inventar o quê, Igor? Ansu Fati aparecer aí, e aí Rafinha vem para a zona central e Ansu Fati na ponta? Já falei, Ansu Fati não dá para contar. Não dá para saber. Não dá para saber o que esperar. Aí Ferran, mesma coisa. Não dá para saber o que esperar. Sinceramente, não dá para saber. Então, assim, eu não sei o que Flick está pensando. Mas salvo alguma lesão, salvo algum desconforto, eu não vejo muita coisa longe disso daí, tá? Eu quero ver os comentários de vocês aqui, porque é assim, a gente tem jogadores no elenco, que é o caso de Ansu Fati e de Ferran. Eu já falei isso e eu vou repetir, vou ficar falando repetitivo aqui, que assim, que os caras não precisavam entregar o nível que Amal e Rafinha tá entregando. Não precisava. Não precisava, mas precisava pelo menos passar uma certa confiança. Passei o treinador, por exemplo, a última partida, as duas últimas partidas de Pablo Torre não foram muito boas. Poxa, o que é que estava aí? O Ansu Fati tá ok, o Ferran tá ok, entendeu? Colocar o Rafinha por dentro, tentar com esse quarteto aí e tal. Mas os caras entram, na verdade, o Ansu Fati a gente nem viu direito em campo ainda, então falar de Ferran, os caras entram e assim, não consegue fazer o básico, não consegue dar continuidade na jogada, não consegue ajudar o time na pressão, no sem bola, na organização. Fica parecendo um cara que está completamente perdido. Fica parecendo que está completamente fora de sintonia. Então não dá para confiar. Enquanto a gente não vê os caras entrar em campo e dar boas sensações, meu amigo, vai ser difícil a gente conseguir colocar um cara desse no 11. Né? Vai ser muito difícil. Então, assim, eu não vejo muita coisa diferente desse 11 para amanhã, salvo alguma lesão e alguma informação que algum de vocês podem trazer aqui para mim, tá? Que realmente eu não sei se tem alguém machucado, tirando o Sérgio Domingues ali que recebeu um toque, o Cubarsí para mim tá acumulando muitos minutos, e esse é o 11 que eu espero para amanhã. E espero estar aqui amanhã, tá? Fazendo um pós-jogo da vitória e um pós-jogo não só da vitória. Claro que a vitória é muito importante, tal, dependendo da circunstância do jogo, 6-0 a gente vai comemorar, mas eu espero uma vitória muito contundente do Barcelona amanhã. Um time que fez rotações contra o Osasuna, que vinha jogando muito bem na temporada, que está deixando o torcedor culé orgulhoso, mesmo dentro da circunstância que o time está, com a mesma mensagem que eu dou para vocês todo dia. Não sabemos qual será o teto desse time, mas até o momento a gente está muito satisfeito com o trabalho sendo feito. Sabemos que temos coisas para melhorar, mas o início de trabalho é muito animador. As sensações são ótimas, o nível de jogo apresentado é ótimo. Então, depois de uma derrota pesada contra o Osasuna, onde fez rotações, e agora a gente vai ter o retorno desses jogadores que descansaram. Contra o Young Boys em casa, na nossa casa provisória, eu espero uma vitória boa, uma vitória contundente, uma vitória sem sustos. Eu espero um jogo perfeito, assim por dizer, por mais que o jogo perfeito não exista. Eu espero aquela partida 3-0, 4-0, quando o De Jong entrar. De Jong entrar aí, a gente vê boas sensações, talvez fazer alguma coisinha na reta final do jogo, e é isso que eu espero. Eu espero isso, espero uma boa vitória amanhã, tá? O espaço está aberto para vocês aqui nos comentários, deixem aqui a escalação, deixem aqui o placar que vocês acham do jogo para amanhã, diga aí o que é que vocês acham do retorno de De Jong, se vocês já colocavam o De Jongzão da massa de início, ou colocava já no intervalo para ver logo 45 minutos do brabo do game aí de volta, e notícias animadoras, né, gente? Notícias animadoras, o retorno de jogador machucado, talvez Sérgio está chegando aí, então a gente precisa recuperar ativos, para saber qual será o nível do nosso time. Mês que vem tem jogos pesadíssimos, então a gente precisa continuar na crescente, precisa continuar evoluindo, porque senão o mês que vem vai ser um mês trágico, porque os jogos é de outro patamar. São jogos de nível muito pesado, tem um jogo contra o Bayern de Munique que está muito bem, jogo contra o Real Madrid que é um clássico, sempre vocês sabem como é que são os jogos, então é isso. Espero amanhã estar fazendo o pós-jogo da vitória, o pós-jogo feliz aqui com vocês, falando de uma vitória boa e contundente do Barça, tá? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.